Subjetivação política e máquina de guerra. Centro de referência em assistência social entre as metas e as ações coletivas. Esse estudo é financiado pelo CNPq e coordenado pela professora doutora Kátia Marreire, do Departamento de Psicologia da UFSC e do Núcleo de Pesquisas em Práticas Sociais, Relações Estéticas e Processos de Criação. O presente projeto visa discutir como as ações coletivas e os planos de metas da política de assistência social interferem no cotidiano das equipes do Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, com base nos conceitos de subjetivação política, de Jacques Rancière, e máquina de guerra, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Cenários de luta. A assistência social como política pública no Brasil. Promulgada em 1988, a Constituição Cidadã prevê a assistência social como política pública não contributiva, sendo, portanto, um dever do Estado e um direito dos cidadãos. Contudo, construí-la só foi possível a partir de muitos tensionamentos sociais que, ao longo das 3 últimas décadas, ampliaram e complexificaram a oferta dos serviços. Alguns marcos são: instituição da Lei Orgânica de Assistência Social, em 1993, a regulamentação do Plano Nacional de Assistência Social, em 2004, e a criação do Sistema Único de Assistência Social, em 2005. Em O Desentendimento, Política e Filosofia, Jacques Rancière conceitua a polícia como a ordem oligárquica que distribui lugares e funções, estabelece a agregação do consentimento das coletividades e organiza os sistemas de legitimação no campo estético. Contrariamente, a denúncia do dano ocorre por meio da política, a qual, em sua heterogeneidade, fratura a configuração sensível que define as parcelas sociais, reconfigurando a distribuição dos lugares e reinventando os modos de enunciação. Ela torna, por sua vez, inteligíveis e audíveis os discursos da parcela do sem parcela, que antes eram ouvidos apenas como ruídos, verificando em ato, portanto, o princípio da igualdade radical de todo ser humano como sujeito falante. Por fim, do encontro dissensual entre a lógica policial e a lógica política, irrompe o político, sendo as equipes dos CRAS localizados em um paradoxo fluido entre essas duas lógicas. Deste modo, a subjetivação política se dá a partir da produção de uma série de atos, de uma instância e de uma capacidade de enunciação que não se configuravam antes em um dado campo da experiência. Estabelece-se, portanto, um processo de desidentificação coletivo que demonstra polemicamente a ausência de fundamento de toda a divisão estética das hierarquias. Já em Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia 2, volume 5, tomada por relações em devir, a máquina de guerra é fundamentalmente exterior ao Estado, e sua organização está sempre referida a um campo perpétuo de interação concorrente e contrário aos aparelhos identitários do Estado. Desta forma, as existências nômades se dão por um modelo turbilionar em um espaço liso e aberto, onde as coisas fluxos se distribuem heterogeneamente e se desterritorializam. O presente estudo é parte de uma pesquisa maior intitulada Experiências Coletivas em Centros de Referência em Assistência Social, coordenada pela professora Kátia Marreire. Foram elaborados roteiros semi-estruturados e as entrevistas ocorreram entre junho e setembro de 2016 com as equipes de 10 CRAS de Florianópolis, Santa Catarina, e 4 CRAS de Pinhais, Paraná. Após a transcrição dos materiais, os dados foram categorizados e tabulados para posterior análise na perspectiva dialógica que constituem os discursos. É possível reinventar as metas? A despeito de algumas equipes seguirem as normativas do Plano Quadrienal de Metas e se sedentarizarem no interior do espaço dos CRAS com atendimentos individuais, outros grupos de trabalho vêm disputando o significado das metas ao estipulá-las localmente e pautá-las coletivamente, de acordo com as demandas e as potencialidades que a comunidade manifesta em sua complexidade e singularidade. Máquina de guerra e subjetivação política nas ações coletivas. Ao longo das entrevistas foram narradas cenas que apontavam tanto para subjetivações políticas quanto para a formação de máquinas de guerra por meio de ações coletivas. Fundamentais para o tecimento de um comum entre corpos, as ações coletivas prescindem uma equipe que percorra o território e se afete com suas multiplicidades, sendo seu circular pela comunidade sempre anterior às suas operações enquanto serviço de assistência social. Ainda que os fazeres das equipes sejam complexos, dinâmicos, contingenciais e paradoxais, foi possível apontar certas práticas para fazeres emancipatórios das pessoas profissionais dos CRAS, tanto no que tange à superação da condição de vulnerabilidade social e exclusão, quanto no rompimento coletivizador com a serialização individualizada e individualizante, às quais estão circunscritas as subjetividades no contexto neoliberal brasileiro.